Falei, as passagens da Índia estão pagas. Ela, como assim? Falei, entrou um depósito de 8.490. Falei, faltou R$6, nós só vamos pagar R$6. Meus filhos estavam voltando da escola e o Israel viu isso na hora de entrar e falou, pai, deixa que os 6 eu pago. Para que ele veio com o dinheiro, eu falei, filho, dá 5 para o papai dizer que pagou pagou alguma coisa. Eu estava falando isso, o telefone toca. Quando o telefone toca, eu atendo. Era o irmão da tal cidade. Ele falou, pastor, o senhor já olhou a conta? Eu falei, já olhei. Ele falou assim, eu estou te ligando porque eu estou curioso. Eu falei, curioso com o quê? Ele falou, acertei o valor? Eu quero saber se Deus realmente falou comigo. Eu falei, na verdade, morreu por 6. Era 496. Falei, a próxima Deus... Porque ele falou, Deus me disse não chegava em 8.500. Eu falei, a próxima vez que Deus falar que não chega, arredonda para cima, filho, 8.499. Eu fui tirar onda sem esperar o que vinha. Ele falou, pastor, devem ter te informado que na venda dos seus livros ficou um troco de R$10, que não era de compra de livro, que era uma oferta para o ministério. Eu falei, me avisaram. Ele falou, 10 é meu, minha margem estava ali. Eu posso passar o dia te contando histórias de ver circunstâncias sendo mudadas em algum momento onde você diz, eu não olho para a circunstância, eu vou olhar para aquele que tem falado, que tem prometido, que é fiel, que tem o poder de fazer o que ele quiser. Quando eu desliguei aquele telefone e emiti a passagem, falei para Deus, eu não te ajudo, se puder eu te atrapalho. Falei, eu podia lançar um desafio na igreja, eu tenho vários irmãos que cooperariam comigo. Eu falei, eu não conto essa história para ninguém, eu não vou deixar que ninguém fique sabendo que eu preciso, e se eu puder, eu ainda atrapalho. Porque a fé, ela entra num lugar de convicção. Deus fará. A emoção é que você nunca sabe como e quando. E toda hora tem uma surpresa. Gente, eu acho emocionante andar por fé. Mas quando eu e você entendemos que a fé tem uma visão, isso faz toda a diferença. Você lembra de Números 13 e 14? 12 espias são enviados para observar a terra da promessa. 10 deles voltam com um péssimo relatório, porque eles estavam olhando só a circunstância. A terra é boa, realmente mana leite e mel. Mas, e aí vem a reticência, mas tem gigante. Eles habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão nos altos dos montes. Traduzindo, a terra é boa, mas é impossível a gente acessá-la. Ué, se nós temos uma promessa, como que seria impossível? Josué e Caleb batem o pé do outro lado e diz, conversa é essa? Ausentou-se deles, falando do gigante, a sua defesa, a sua segurança, o Senhor está conosco, nós vamos consumi-los como pão. Gente, uma geração inteira, a Bíblia diz, eram 600 mil homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada alistado no exército. 600 mil homens, só 2 dessa geração inteira entraram na terra prometida, Josué e Caleb. A promessa não era só para os 2, era para todo mundo. Só que Hebreus 3,19 explica, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade, ela anula a concretização da promessa de Deus na vida de qualquer um de nós. Nós precisamos entender que ter uma palavra de Deus não significa que você espera sentado, você interage, você crê, você coopera, você participa. Foi o que Deus disse para o próprio Abraão, Gênesis 18:19. O Senhor diz, eu escolhi para que Ele ordene sua casa, seus filhos depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, eu prometi, sim, eu vou cumprir, sim, mas você, Abraão, vai ter que fazer a sua parte, porque Deus não costuma trabalhar sozinho. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, o combate firmado nelas, o bom combate. Como é que você luta por isso? Você tem um posicionamento, dizer, Deus falou, eu vou crer, eu vou cooperar com Deus. Quando as circunstâncias me apresentarem um cenário diferente, eu me recuso a fixar os olhos nisso, eu vou colocar os olhos naquilo que Deus prometeu. E essa é a forma de você cooperar e lutar junto com Deus para mudar as circunstâncias. Aqueles únicos 2, que em vez de enxergar o tamanho do gigante, em vez de enxergar a cidade fortificada no alto dos montes, eles estão enxergando a materialização da promessa. Se do lado de lá tem um inimigo maior, a vitória vai ser ainda maior. Deus está conosco, o que Ele falou vai acontecer. Eles estavam colocando os olhos onde? No cumprimento da promessa. De novo eu repito, gente, não quer dizer que a gente toda hora decide o que quer crer por nós mesmos. Ou precisamos andar em cima daquilo que Deus, pela sua palavra, tem dito de uma maneira clara, que serve para todos nós. Ou há momentos onde nós vamos precisar da clara liderança do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos cultivar intimidade com Ele. Eu me lembro de uma situação, quando ainda
morava em Guarapuava, e eu já saí de lá há 23 anos, então vamos falar de 25 anos para mais. Eu tinha recebido um convite para pregar num determinado lugar. Existe um texto bíblico que, para nós, é um norte muito claro. Paulo diz, ninguém vai à guerra à própria custa. A gente nunca deixa ninguém que vem nos servir bancar as suas despesas. Tem que ter uma situação de uma palavra de Deus muito específica. Eu não tinha a menor condição de bancar a viagem, nem para passeio, quer dizer, ficar saindo atender os outros. Eu sabia que quando chegasse lá, eles iriam me reembolsar as despesas. Só que eu não tive coragem de dizer para o pastor que me chamou que eu não tinha dinheiro para ir. Eu fiquei com vergonha. Era um momento de desafio nosso financeiro, pessoal, tínhamos dado alguns passos que envolviam alguns sacrifícios e eu tinha decidido, pelo bem das minhas economias, não trabalhar com crédito. Então não tinha naquele momento de aperto, tinha cartão de crédito, tinha cheque especial, tinha nenhum tipo de crédito. E eu fiquei com vergonha, e eu comecei a orar e falei, Deus, eu podia ter falado com esse homem, mas eu fiquei com vergonha e ainda estou com vergonha, não tenho coragem de ligar e pedir para ele dar o reembolso da despesa antes de eu ter a despesa. Eu falei, eu prefiro confiar no Senhor. Eu estou fazendo a sua obra, eu não estou indo para passeio, eu conto com a sua provisão. E eu comecei a orar. Os dias foram passando, nada acontecia. As semanas foram passando, nada acontecia. O dia da viagem está chegando. E eu lembro que minha esposa falou, e aí, como será? Era o domingo, minha viagem era na quinta. Eu falei, amor, até esse domingo, eu estava esperando que alguma coisa acontecesse sozinho. A partir de agora, de hoje até o almoço da quinta-feira, eu vou esperar que Deus use alguma pessoa, alguma situação fora do contexto. Ela falou, se não acontecer, você vai ligar? Eu falei, não. Se não acontecer, eu entendo que Deus vai usar alguma pessoa de outro lugar. Mas eu me recuso a ligar. Eu escolhi confiar em Deus, mas eu tenho uma convicção sobre isso diferente de outros momentos. Parece que eu sei que era exatamente o que eu tinha de fazer. Eu lembro que no almoço da quinta-feira ela diz, e aí? Alguma coisa aconteceu? Eu falei, ainda não. Aí disse, como é que vai ser? Falei, eu vou te deixar na escola, eu trabalhava numa escola no período da tarde, e a hora que eu te deixar, eu já vou para o caixa eletrônico. E eu só saí de lá com o dinheiro. Eu lembro que eu cheguei no banco mais ou menos 1h30, tirei o saldo, 0. A gente brinca que hoje em dia só estar zerado no banco já é prosperidade, não estando devedor, mas não resolvia meu problema. Falei para Deus, eu vou te dar um tempinho mais, porque eu tenho que resolver umas coisas antes da viagem, daqui a pouco eu volto. Voltei 2 horas, voltei 2h30. Quando cheguei ali já perto das 3, falei para Deus, nem saio mais. Quando estava dando perto de 3 horas, perguntei para um funcionário do banco, falei, paga para ficar tirando saldo impresso aqui? Falei, saldo não, extrato sim. Porque eu já estava com um calhamaço de saldo. Eu guardei isso um tempão, toda hora eu consultava. Na época não tínhamos a possibilidade de visualizar isso online. Aí o camarada olha para mim e fala, mas de onde vem o dinheiro que você está esperando? Eu penso, bicho enxerido, o que ele tem a ver com isso? Acho que ele viu assim minha reação, linguagem corporal, que ele falou, não, é porque, dependendo da cidade de onde vem, no interior os bancos fecham às 3 e não às 4. Então talvez eu não receba mais dinheiro. Eu falei, fica tranquilo que o dinheiro chega hoje. Eu não fazia ideia. Eu falei, como é que eu vou explicar para ele que eu não sei de onde vem o dinheiro? Gente, 10 em 10 minutos eu tirando o saldo, zerado. Quando faltava 1 minuto para as 4. E eu tirei o saldo, zerado. Falei para Deus, agora é um atrás do outro, já que não paga mesmo. Quando eu tirei o próximo, e eu me arrependo de não ter guardado isso. Durante muito tempo ficou, mas de repente, quando te dá aquelas manias de não ser acumulador e limpar, eu acabei jogando muito papel fora, e eu joguei esse troféu junto, porque eu tinha aquele calhamação. 4 horas, 0 minutos, 22 ou 23 segundos. O valor exato que eu precisava para viajar, tinha acabado de entrar. Eu peguei o cartão, saquei o dinheiro, e antes de sair, ainda mostrei para o funcionário, assobiando um Deus é fiel. Sabe? Mas o interessante é quando eu voltei da viagem, eu fiquei curioso, de onde veio esse dinheiro? Então, na época, a gente não tinha esse acesso online. Fui na agência bancária e pedi a um funcionário, falei, eu preciso muito saber de onde veio o dinheiro que entrou na minha conta. Pelo menos a procedência. Aí a pessoa falou, eu vou dar uma olhada aqui no seu extrato, falou, olha, esse código é da cidade de tal, é uma cidade, né, de interior pequena, de um estado onde eu tinha pregado. Eu pensei, eu só passei lá uma única vez, só tive lá uma vez, não conheço mais ninguém. Ninguém tem meu número de conta.
Peguei, liguei para o pastor onde eu tinha pregado lá. Falei, por acaso, você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele falou, fiz, mas não esperava que você descobrisse que fosse eu. Eu falei, por que não? Ele falou, pastor, eu fiquei com vergonha. Aconteceu uma coisa aqui interessante. Eu tenho um horário de almoço muito apertado, e como a minha casa é bem próximo do lugar de trabalho, eu vou almoçar em casa, mas o tempo é muito curto. A hora que eu entrei, passei na frente da escrivaninha do meu escritório, o Espírito Santo falou comigo, vá fazer uma faxina naquelas gavetas. Eu falei, senhor, eu mal tenho tempo. E o Espírito Santo dizia, vá fazer isso agora.